Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à live aula 25, onde eu converso com instrutores de Pilates que têm interesse aí no assunto de gestão dos seus estúdios de Pilates. Eu sou Sabrine Magalhães, fisioterapeuta, e toda quarta-feira às 19h19 eu tô aqui ao vivo para poder gravar e deixar aqui no feed, no IGTV, informações, conhecimento sobre gestão e administração aí dos nossos estúdios de Pilates. Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje eu vou falar aí sobre os 5 desafios que te atrapalham aí no estúdio, desde o comecinho de quando você abre até quando você enfrenta aí desafios maiores, que é você expandir, que é você crescer enquanto profissional, enquanto pequeno empreendedor. Então, se você tem interesse aí nesse assunto, chama aí os colegas para cá para a gente poder conversar e trocar essas informações aí. São desafios que muitas das vezes já estiveram presentes na nossa gestão, desafios que estarão por vir e desafios que muitas das vezes você pode estar passando por eles, né, dentro aí da sua gestão, principalmente por a gente estar passando por um momento delicado, por um momento atípico, né, de crise sanitária, de crise financeira, e para nós aí, pequenos empreendedores, que temos aí um pequeno negócio, você pode estar mergulhado aí em inúmeros desafios. Então é importante a gente estar abordando esses assuntos. E eu já vou logo aqui entrar aqui no assunto aqui desses desafios para a gente não ficar aqui de muita enrolação. Olá, boa noite para quem está chegando. Vamos lá. Então, gente, hoje eu venho falar aí com você exatamente sobre isso, porque abrir aí um estúdio de Pilates, a gente sabe que hoje é uma tarefa que demanda muita preparação, né? Pra gente vencer aí os desafios que vêm aí pelo caminho, como qualquer negócio, como qualquer empreendimento. Só que nós, fisioterapeutas, profissionais de educação física, muitas vezes a gente não está preparado para essa demanda, né? Muitas vezes a gente não está preparado para esse desafio que vai vir, desafio administrativo, desafio financeiro, desafio de pessoas, gestão de pessoas. Então, o que acontece? Dura pouco, né? A gente vê estúdios de Pilates aí com 1 ano, 2 anos já fechando suas portas. E talvez não seja por falta de clientes, não seja por falta de demanda, seja por falta de preparação. Então isso, hoje, abrir um estúdio de Pilates é uma tarefa que realmente demanda essa preparação, né? Isso eu falo desde lá do comecinho, né, da abertura, até a continuidade aí desse fortalecimento desse estúdio, fortalecimento do seu nome, fortalecimento da sua marca. Então, são muitos desafios, né, nessa trajetória aí do pequeno empreendedor. Mas, bora lá vencer todos esses desafios. Dia após dia, a gente está aí se preparando, estudando, adquirindo conhecimento para a gente vencer esses desafios. Então, hoje eu vou apresentar esses 5 desafios que você pode estar, inclusive, passando por eles, e talvez seja por isso que você não está conseguindo ver resultado aí dentro do seu estúdio. Resultado financeiro, resultado de estratégias, resultado administrativo. Então, é importante você ficar aqui para a gente poder estar discutindo sobre isso. Todo empreendedor hoje, seja ele grande, pequeno, ele enfrenta uma série de dificuldades, né, no seu dia, quase que diariamente. Mas se você acha aí que ser dono de estúdio, ser dono aí de um pequeno negócio, você vai conseguir parar para relaxar a mente, desfrutar aí do seu tempo, não é bem assim. O cenário não é bem esse. A gente sabe que para a gente vestir aí a camisa do gestor de estúdio, a gente tem uma demanda grande, né, de coisas para resolver. Então, muitas vezes a gente vai precisar sim abrir mão aí do nosso tempo, abrir mão aí do nosso relaxamento, para a gente se preparar, para a gente se prevenir, se planejar, né? Então, a gente tem essas intercorrências que acontecem no meio do caminho. Muitas vezes, quando as coisas estão caminhando bem na administração, por exemplo, dos processos, das rotinas, né, do estúdio, vem aí uma crise financeira. E aí que você não estava preparado para isso. Às vezes o financeiro, né, o dinheiro do estúdio já não é mais aquele problema inicial. Mas aí vem uma nova lei
que modifica ali toda a sua forma de trabalho, a sua forma ali de conduzir a sua gestão. Então, você passa por novos desafios. Às vezes você tem que repaginar todas as suas fichas, todos os seus processos dentro do estúdio, porque veio uma legislação nova ou foi alguma exigência da prefeitura, da vigilância sanitária. Então, desafios sempre vão acontecer. E é muito importante você, dono de estúdio, estar atento a isso, né? Estar preparado em todo momento para isso. Tudo é muito dinâmico, né? Dentro de uma gestão de estúdio. E a gente sabe que, né, a gente precisa ter esse dinamismo, né? Tanto quanto essas demandas e essas dificuldades aparecem. Então a gente precisa desse dinamismo. Isso precisa ser uma característica super importante de um dono de estúdio, de um empreendedor, de um pequeno negócio. Ser dinâmico e não ficar congelado, engessado em estratégias que muitas vezes já passaram, já ficaram lá atrás no passado. Estratégias antigas, planos, planejamentos que hoje não funcionam mais. Tudo é muito dinâmico. Então, para a gente enfrentar esses desafios, o primeiro passo é o quê? É a gente se antecipar. É a gente se preparar para poder encarar aqueles desafios. É você ter um planejamento, é você ter uma previsão, é aquele olhar que eu chamo de olhar de drone, que é você olhar de fora, que é você olhar de longe, é ter uma visão ampliada do seu estúdio. E para isso, você tem que vestir a camisa do empreendedor. Você não pode somente pensar em atender dentro do seu estúdio. Você tem que ter essa visão de drone, você tem que se antecipar a esses desafios. E eu vou te mostrar aqui como que você pode fazer isso. Hoje eu vou te falar aqui 5 desafios que, como eu falei lá atrás, você pode ter passado por esses desafios, você pode estar passando por eles, ou você pode ainda passar. Claro que eu não estou desejando isso, mas você precisa se preparar para isso. Ter conhecimento sobre o que pode acontecer, né? Isso vai te ajudar a ter mais clareza para resolver, né? Para passar por aqueles problemas de forma melhor. Então vamos lá. O primeiro desafio que você pode aí estar passando e pode aí estar te atrapalhando no andamento aí do seu estúdio se chama marketing e vendas. Nós não temos isso na nossa faculdade. Nós não temos isso na nossa graduação. A gente não tem isso na nossa vida. A gente não aprende sobre vendas, né? Então, esse é o primeiro desafio que você vai passar. Ou está passando, ou ainda vai passar. Nós somos da área de saúde, né? A gente não sabe vender. A gente não sabe oferecer aquilo que a gente tem para poder ajudar as pessoas. A gente vem com muitas crenças, né? Que nós somos profissionais de saúde, que a gente tem que levar bem-estar às pessoas. Então, o desafio da venda, né? Você aprender técnicas de venda, saber o que é funil de vendas. Você precisa saber tudo isso. Porque só assim você vai vencer esse primeiro desafio, que é o desafio do marketing, que é o desafio de você vender o seu serviço de Pilates. Então, o primeiro desafio é você ter conhecimento sobre vendas. Por quê? Porque é daí que nasce o seu faturamento. É dali que nasce o faturamento do estúdio. Se você não sabe vender o seu serviço de Pilates, você não tem cliente. Se você não tem cliente, você não tem faturamento. Então, esse é o primeiro desafio dentro do seu estúdio. É você não saber de marketing e não saber de vendas. E aí o que o profissional de Pilates faz? Cruza os braços e segue adiante. Deixa o barco tocar. A hora que aparecer cliente, aparece. A hora que alguém indicar, ok. Mas não é assim que você vai conseguir fazer a gestão do seu estúdio. Existem técnicas de venda. Existe o funil de vendas. E você precisa entender isso. Aqui eu vou te mostrar 3 estratégias para você vencer aí esse desafio de não saber vender. Porque eu também não sabia. Eu abri meu estúdio de Pilates e achei que com o público que me conhecesse eu ia ter clientes. Eu tive clientes? Eu tive clientes. Mas tem um oceano azul de pessoas que não me conhecem e que estão precisando do Pilates também. Como eu vou
chegar nessas pessoas. É isso que a gente precisa entender. Que técnica de venda eu vou usar? E isso não tem de... não é nada irregular, não é nada que não seja íntegro. É técnica de venda. A gente aprende tanta coisa, né, na nossa vida e a gente não aprende a vender. E a gente, como empreendedor, dono de um estúdio, a gente precisa vender o nosso serviço de Pilates. Ou seja, a gente precisa que a nossa mensagem chegue a quem precisa. Claro que você também não vai vender para quem não quer, né? Quem não quer comprar um sapato, não adianta você oferecer o melhor desconto para aquele sapato, ele não quer comprar. Agora, tem muita demanda de pessoas que querem o Pilates, que precisam do Pilates, e ainda tem pessoas que nem sabem que precisa. Tem pessoa que não conhece o Pilates e ela não sabe que é isso que ela está precisando. Então você, com a sua técnica de venda, você vai também chegar nessa pessoa, você vai atingir essa pessoa. Então você tem 3 públicos. Você tem o público que precisa de Pilates, mas não te conhece. Então você precisa ter técnicas para a sua mensagem chegar a essas pessoas. Você precisa de um público que precisa de Pilates, ele nem sabe que precisa de Pilates. E você tem aquele pequeno público, que é o público que te conhece, é o público que te encontra na rede social, é o público que chegou até você por alguma indicação de alguém. Agora, o maior público não te conhece, da sua cidade, da sua região. O maior público nem sabe que precisa de Pilates. E é com a estratégia, com a técnica de venda, é que você vence esse primeiro desafio, que é o profissional de Pilates não saber vender. Ele não sabe de marketing, ele não sabe nem o que é marketing. E aí eu vou te falar 3 estratégias aí para você vencer esse desafio. O primeiro você já sabe, que é você estar com a sua presença online em dia. Você precisa acentuar a sua presença online. Hoje não tem como a gente que trabalha com serviço, prestação de serviço, fechar os olhos para o digital. Toda essa pandemia, toda essa crise, né, sanitária que a gente está vivendo veio para poder alarmar isso. Mas a gente não pode fechar os olhos para o digital. Ah, eu não gosto de rede social. Ah, eu não gosto de Instagram. Não tem como. Se você quer hoje manter uma loja, manter um negócio com prestação de serviço ou produto, você tem que acentuar a sua presença online. E o que é isso? É você estar levando informações diariamente para aqueles seus possíveis clientes, para aqueles seus futuros clientes. E qual é a melhor estratégia para você estar na rede social? É você estar ali diariamente. Com conteúdos, o que é conteúdo relevante que todo mundo fala aí, mas ninguém explica o que é? É conteúdo que o seu cliente precisa ouvir. Então não adianta você colocar dentro do seu estúdio de Pilates conteúdos de você na praia, né? O seu cliente não quer ver isso. Você tem que colocar conteúdos ali informativos, que conscientizem ele, o que o Pilates leva para a vida dele. O que de benefício ele vai ter na vida dele se ele colocar Pilates na rotina dele? Ele não quer saber o que é Pilates. Ele quer saber o que o Pilates vai ajudar ele. Então é isso que você precisa levar para a rede social diariamente, para você estar presente ali. Isso você está vendendo? Não diretamente, mas você está indiretamente ali, ó, grudado na cabeça daquela pessoa que todo dia curte, comenta, compartilha, indica para outra pessoa. Agora, se você tá ali uma vez na semana, você não vai grudar na cabeça dessas pessoas. O seu nome, o nome do seu estúdio, ele não vai estar rodando na mente das pessoas, na boca das pessoas. E é esse o nosso papel. É acentuar essa nossa presença lá na rede social, no online, no digital. A segunda estratégia para você vencer esse desafio é você estar presente em grupos de interação. O que é isso? Grupos de Facebook, que é uma estratégia um pouco mais antiga, e grupos de WhatsApp. Ah, mas eu não gosto de grupos. Ah, eu não gosto de fazer parte de grupo, porque ninguém gosta de grupo. Existem grupos. Se você hoje rolar o seu WhatsApp, você tem aí, no mínimo você está em 5, 10 grupos.
Por que você não está lá enquanto profissional de Pilates? Por que você não está lá enquanto fisioterapeuta, enquanto profissional do movimento, se você for profissional de educação física? E não estar lá como a pessoa amiga ou aquele membro da família. É aquele grupo do condomínio que é chato, que só tem coisas chatas, mas aí você se posiciona enquanto educador da saúde. Você vai levar informações para essa pessoa, para esse grupo, que sejam de ajuda, que sejam de apoio para essas pessoas. É aquele grupo de mães da escola, é o grupo da família que você pode colocar informação ali, eles podem viralizar essa sua informação. Então, é você estar presente em grupos de interação. Não necessariamente você vai precisar interagir enquanto pessoa. Você vai interagir enquanto informação, enquanto uma pessoa que gera conteúdo para ajudar aquele cliente, aquela pessoa que está ali, aquele perfil de pessoa que está ali. Então, você precisa estar presente ali, gostando ou não. Claro que você não vai colocar mensagem todo dia, eles vão te bloquear. Ninguém quer receber mensagem todo dia. Mas, muitas vezes pode rolar ali uma conversa de alguém que esteja precisando, de alguém que está com dor, de alguém que quer fazer uma atividade diferente, não aguenta mais fazer musculação. Por que não você chamar essa pessoa no privado e oferecer a ela alguma coisa? Alguma dica, alguma informação de home office? E não diretamente colocar ali o seu cartão de visita do estúdio. Ela vai falar, quem é você para estar me vendendo? Não, você vai estar ajudando. E esse é o objetivo nosso, é a gente ajudar. Nós somos profissionais de saúde, é nossa obrigação levar saúde para as pessoas. Levar informações relevantes, isso é informação relevante. É você, de fato, estar servindo aquelas pessoas. E o dia que aquela pessoa quiser comprar o serviço de Pilates, ela vai comprar de quem está servindo ela. Ela não vai precisar nem entrar lá no Google lá para procurar um estúdio de Pilates na cidade. Ela vai saber que aquele profissional que ajudou ela tantas vezes tem Pilates e aí ela vai comprar. É assim que funciona. Então eu falei da primeira estratégia, que é você acentuar essa presença sua no online. Hoje o mínimo é você estar presente diariamente na sua rede social. A segunda estratégia para você vencer esse primeiro desafio aí de vendas é você estar presente nesses grupos de interação. E a terceira estratégia é você fechar boas parcerias, parcerias certas. E o que é isso? É você fechar com parceiros que tenha público que seja uma continuidade do seu público. Exemplo, você fechar parceria com uma nutricionista. Por quê? Porque o seu público que faz Pilates vai gostar de você ter como parceira uma nutricionista, porque é uma atividade afim. E o público da nutricionista vai gostar de ter uma parceira que trabalha com exercício físico, que trabalha com uma modalidade diferente, como Pilates, como Neopilates, ou outra modalidade que você tiver aí dentro do seu estúdio, Pilates solo, Pilates para gestante, Pilates Kids, Pilates em grupo. Então, é você ter parceiros que sejam agregados, é como se fosse a continuação do seu trabalho. Você está fechando com aquele cliente o serviço de Pilates e você tem como parceiro um serviço de nutricionista. E que serviço é esse? Não precisa ser pago. Ele pode ser através de informações, você pode colocar ele num grupo, por exemplo, que seja de nutrição dessa sua parceira. Você não vai onerar nada para você não vai ter custo. Você simplesmente vai oferecer esse serviço de bônus àquele cliente. Olha como melhora o seu processo de venda. Olha como você vence esse desafio aí de você não saber vender. Outra parceria bacana e certa é você, por exemplo, fazer parcerias com lojas que vendam roupas fitness. Por quê? Porque a maioria dos seus clientes vão com roupa fitness fazer o Pilates. Calça leg, blusa confortável, calça, bermuda confortável, tanto homens quanto mulheres. E por que não você fechar uma parceria com uma loja que venda esse tipo de produto? Você está dando um a mais, tá vendo?
Se rolar algum desconto entre os parceiros, ótimo, mas se não rolar, você está oferecendo. É a extensão do seu trabalho. Faça Pilates aqui e toma aqui, ó, o contato, o grupo do WhatsApp se você quiser entrar, o cartãozinho da loja que é nossa parceira, caso você queira ir adquirir produtos com ela. E a mesma coisa ela vai fazer lá. Quando alguém chegar lá comprando algum conjunto, alguma calça leg, ela vai falar, olha, temos um parceiro que trabalha com Pilates, se você quiser estrear a sua roupa lá. E assim nós temos infinitas possibilidades de parceria. Agora não adianta você fazer parceria com aquela médica que é a sua amiga, mas ela não tem nada a ver com Pilates. Entendem? É você usar de estratégias para o seu negócio, para o negócio dela e para benefício do seu cliente. Porque não basta também só você, tirar benefício ali, ganhar benefício com a parceria. As três partes têm que ganhar benefício. Quando você faz uma parceria, as três partes precisam ganhar benefícios. Você no seu estúdio, a sua parceira lá no negócio dela e o seu cliente. É um triângulo de benefícios. Então, toda vez que você for fechar parcerias com alguém, pense nesse triângulo. Aí você vai ter parcerias boas e parcerias certas. Certo? Vamos lá. Falei do primeiro desafio. Boa noite aí para quem está entrando. Deixem sua pergunta aí, tá? Se você tiver aqui também, deixa sua pergunta aí se você tiver. Eu vou falando, eu vou metralhando e não dou nem intervalo aí para vocês perguntarem. Se quiserem, deixem aí, me interrompam, tá? O segundo desafio que você pode enfrentar ou já enfrentou ou está enfrentando aí dentro do seu estúdio é você não ter controle administrativo dos seus clientes. E o que é isso? É você não ter ficha dos seus clientes, é você não ter os dados do seu cliente, é você não ter cadastro dos seus clientes, é você não ter controle dos seus clientes, documentos, histórico do seu paciente. E isso é uma grande realidade. Muitos estúdios não têm histórico, não têm administrativo, não têm controle dessa etapa. E isso é um grande desafio. Por quê? Porque vai virando uma bola de neve. É um grande erro. Aquele cliente seu, ele entra, ele sai e ele não teve documento nenhum. Ele não tem um dossiê dentro do seu negócio. E se acontece alguma intercorrência com aquele cliente? E você precisa consultar o histórico dele, e você precisa consultar a ficha dele quando ele entrou no primeiro dia para ele ter falado a queixa dele. Isso é lei, gente. Você ter ali o prontuário do seu cliente é lei. E tem muitos estúdios de Pilates que não tem isso ainda. Se você não tem, começa a implementar. Hoje, com os alunos novos, e aos pouquinhos você vai recuperando com os seus alunos antigos. Faz uma reunião com eles e fala, olha, a partir de agora eu vou implementar essas fichas dentro do estúdio. Eu preciso desse controle, eu quero organizar tanto para o bem-estar do estúdio quanto para a segurança sua. Seja honesto. Mas não vai deixando, não deixa que esses desafios se acumulem lá na frente. Como eu falei anteriormente, a gente precisa prever problemas. Se você deixa assim, o seu cliente entrar e sair do seu estúdio sem ter colhido o dado dele, sem ter colocado isso no papel, se não ter uma assinatura do seu cliente, você está criando um problema futuro. E isso vai crescer. Então, o que você tem que fazer? A partir de agora, começar a implementar isso. Tem várias lives aqui no Instagram. Se você for lá no meu IGTV, você vai rolar. Hoje é a live aula 25, então tem 24 aulas lá no IGTV. E tem uma aula que fala só sobre ficha de cadastro. Tem uma aula que fala só sobre ficha de avaliação, sobre ficha de evolução. Eu mostro a minha ficha, eu compartilho a minha ficha, você pode pegar lá.
E se você quiser de modelo, você me chama lá no direct que eu passo o modelo da minha ficha para você comparar, para você olhar, para você analisar. Então esse é o segundo desafio. É o estúdio de Pilates não ter esse controle. Ele não tem esse controle e ele vai deixando, ele só pensa em atender. Eu quero atender os meus clientes, eu quero fazer meu dinheiro lá no final do mês e não monta esse dossiê, não monta esse prontuário. Acredite, isso vai ser problema para você futuramente. E a maior dica é, faça uma pausa, porque eu aprendi que a gente não troca o pneu do carro com o carro andando. Não é verdade? Se a gente está com o pneu furado, a gente tem que parar o carro. Então, para o carro agora, comece a implementar ficha de avaliação, colhe os dados desse seu cliente, ficha de evolução, controles, assinatura desse cliente. Ele tem que estar ciente que ele está te dando aqueles dados. E para os clientes antigos, você envia um comunicado, você faz uma reunião para poder explicar que a partir de agora você vai implementar isso aí no seu negócio, vai implementar isso aí no seu estúdio. Contratos é super importante. Dentro do curso vocês sabem, tem lá o modelo de tudo isso. Se vocês têm, ótimo, peguem os modelos, analisem. E se você não tem, pega e implementa. É breve, é uma folhinha de cada coisa com todas as informações que você precisa. Só você mudar sua logo lá em cima. Então esse é o segundo desafio. O terceiro desafio que você pode estar enfrentando aí dentro do seu estúdio é você não desenvolver uma cultura de inovação. Ih, Sabrina, muito complexo. O que é isso? Gente, o mercado hoje, ele está muito dinâmico. Ele está mais dinâmico do que nunca. O crescimento hoje no digital, né, o perfil do consumidor, ele mudou muito. Hoje, comprar ficou fácil. É muito volátil. E além disso, tem muita competição. Então, ficar parado hoje numa situação como essa compromete gravemente os resultados do seu estúdio. Você precisa ter uma cultura de inovação. Você tem que inovar, você tem que fazer coisas diferentes. Você não pode fazer coisas que todo mundo está fazendo. Você não pode fazer coisas que o seu colega do lado está fazendo. Sabe qual é o melhor exercício para isso? Não segue ninguém da sua cidade que tem estúdio de Pilates. Aí você não vai ver o que o colega está fazendo e não vai querer fazer igual. Você vai ter a sua cultura de inovação. E sabe o que você pode fazer para vencer isso? Escutar os seus clientes. Escutar o que eles falam. O que eles expressam. Eles falam as necessidades deles. E aí você precisa estar atento para poder implementar essas ações. Essas ideias novas. Tá tudo dentro do seu estúdio. Não tá lá no WhatsApp, no Instagram do seu colega vizinho. Não tá lá. Lá ele já faz. Então isso não é novo. Não vai ser novo para sua cidade, não vai ser novo para o seu bairro, não vai ser novo para o seu Instagram. A gente vê as pessoas usando as mesmas estratégias. E como eu falei, o mercado hoje consumidor, ele tá muito amplo. Tá dinâmico, as coisas mudam a todo momento. Então você não pode, não deve usar estratégias iguais. Você tem que estar o tempo todo inovando. E a melhor forma de fazer isso é você escutar o seu cliente. Escuta o papinho dele durante a aula. Escuta a conversa dele na recepção. Você vai entender o que ele quer. Você vai entender o que ele está buscando. E as ações, elas vão nascer ali. As ideias novas, elas vão surgir ali. Aí sim elas vão ser importantes e relevantes para o seu público. Porque às vezes você implementa ideia nova dentro do seu estúdio que não serve para o seu público, porque muitas vezes você está copiando daquele estúdio de Pilates lá do seu bairro, que você viu lá no Instagram. Dia dos Namorados está chegando agora. Aí você vai lá e vê, deixa eu ver o que o estúdio lá do lado vai fazer no Dia dos Namorados. Ah, ele vai sortear uma cesta para o Dia dos Namorados. Então eu também vou fazer isso. Não, gente. Inove.
Coloque ideias novas e essas ideias elas vão nascer de dentro do seu estúdio. Acredite, abra o seu radar. Tenha aquela visão que eu falei anteriormente, que é a visão do drone. Olhe de fora. Você vai encontrar a resposta na sua recepção. Você vai encontrar a resposta na sua aula de Pilates. Porque os seus clientes eles vão falar o que eles querem. E aí você vai lá, mexe um cadinho aqui, coloca uma pitadinha ali da sua criatividade. E aí, plim, nasce uma mega ideia que ninguém nunca fez. E às vezes não tem custo nenhum para você. Mas você precisa exercer, essa visão de drone. Esse é o terceiro desafio, é você não estar aberto à criatividade, à inovação de ideias, de estratégias, de eventos, de ações dentro do seu estúdio. E muitas dessas ações não envolvem financeiro. Então a gente falou sobre 3 desafios. O quarto desafio é você não saber fidelizar. E isso é um grande problema. A rotatividade, ela impera aí no seu estúdio. E isso é muito comum. Muito comum. Isso demanda muito tempo. Por quê? Porque o seu cliente, ele passa por processos. E você precisa saber de técnicas de fidelização. E acreditem, existem técnicas de fidelizar. Eu falo melhor dentro do curso, mostro para você as técnicas e aqui também no Instagram você vai encontrar uma live onde eu falo sobre os processos da fidelização. Olá, boa noite para quem está chegando. Então esse é o quarto desafio. O que é a rotatividade? Rotatividade a gente sabe o que é, né? Aquele cliente que entra, que sai, que dá trabalho pra gente, porque para você receber aquele cliente tem toda uma etapa, tem todo um processo. E muitas vezes tem custo, né? Porque você colocou ali propaganda, você colocou ali divulgação, você imprimiu ali todas as fichas, colocou seu tempo, né, para conquistar aquele seu cliente. Se você trabalha com aula experimental, você perdeu esse tempo ali na aula experimental. E aí esse cliente não fideliza? Esse cliente sai mês que vem? Você perdeu tudo aquilo para trás? Além de tudo isso, você não tem resultado com aquele cliente. Porque em um mês você não viu o resultado. Aí o que ele faz? Ele sai do seu estúdio sem resultado e não te propaga. Não vai existir o boca a boca. Pelo contrário, ele vai falar, eu fiquei lá, mas Pilates não serve para mim não tive resultado nenhum. Porque em um mês ele não teve resultado. E você não soube fidelizá-lo. E existem técnicas para fidelizar. O seu cliente ele tem que se encantar com o seu estúdio. O seu cliente ele tem que se encantar com o Pilates. O seu cliente ele tem que se encantar com você, se for você o profissional que atendê-lo. E existem técnicas de encantamento. E isso, mais uma vez eu falo, não é não ser íntegro. É íntegro. Por isso que é chamado de técnica. Ninguém aqui está falando em farsa. Não, somos profissionais, somos éticos, íntegros. E o nome disso é técnica. A fidelização, ela passa por 3 fases. A primeira fase da fidelização é a fase inicial. Que fase inicial é essa? É a fase que aquele seu cliente está chegando no estúdio, é a fase da descoberta, é a fase que ele está ali, entre aspas, encantado, porque é uma atividade nova, é uma fase que ele começou a conhecer o corpo dele de forma diferente, ele começou a sentir aquelas dores e ele está gostando, ou se ele chegou lá com uma dor, ele pode ter saído já do seu estúdio sem dor. Então essa é a fase inicial, é a fase da empolgação. É a fase que você tem que ali apresentar todas as suas ferramentas para ele. E o que são essas ferramentas? Ferramentas enquanto profissional, ferramentas enquanto estúdio, você tem que mostrar todos os seus equipamentos. Ele tem que passar por todos os seus equipamentos, apresentar todas as possibilidades que, claro, né, dentro do plano de tratamento dele. Ele tem que experimentar, ele tem que vivenciar o Pilates nessa fase inicial,
que é a fase que ele está empolgado. É a fase que ele está receptivo a esses estímulos. E existem técnicas para essa fase. A segunda fase da fidelização é a fase da resistência. E que fase é essa? É a fase que o seu cliente de Pilates vai passar, ou ele pode estar passando aí dentro do seu estúdio. A fase de resistência é quando ele já saiu da fase inicial e ele entrou nessa fase de resistência. Ou seja, choveu e ele fala assim, não vou não. Ele estava se arrumando para sair de casa e aí o filho dele começou a chorar, o filho dela teve que ligar, teve que pegar na escola mais cedo e ela precisou se atrasar. Na fase inicial, ela iria chegar atrasada no estúdio, porque ela está empolgada, ela está na fase inicial. Nessa fase de resistência, sabe o que ela vai fazer? Vai desmarcar. Ou então, ela vai faltar sem desmarcar. E você que está aí me assistindo, e aqui também, pode estar tendo clientes nessa fase de resistência. E aí você precisa entender quais são as técnicas para você usar nesse momento. Porque senão, você vai perder esse seu cliente. Porque você não está usando técnicas de fidelizar. E muitos clientes saem do estúdio nessa fase de resistência. Por quê? Porque ele já passou da fase inicial. Tem clientes que nessa fase inicial levam uma semana, levam 15 dias, levam um mês ou até mais. Mas tem clientes que entram logo na fase de resistência. Você precisa saber, conhecer que horas e que momento ele está entrando na fase de resistência. Que é a hora que ele começa a se atrasar, que é a hora que ele começa a faltar. E aí você, enquanto dono de estúdio ou ali instrutor dele, você vai cruzar os braços e deixar para lá? Muitos colegas falam assim, graças a Deus fulano faltou, eu estou aqui mais relaxada dentro do estúdio. Você vai perder esse cliente. Você não está ali conectando, você não está ali captando que ele está entrando na fase de resistência. Então você tem que agir nessa fase. E a terceira fase da fidelização é a fase da adaptação. Que fase é essa? É a fase que ele conseguiu vencer a fase de resistência. Você usou técnicas ali para ele, eficazes, e aí ele pulou para a fase de adaptação. Aí ele está fidelizado com você para sempre. Que fase de adaptação é essa? Ele já viu que o Pilates é para a vida dele. Ele já viu que o Pilates está na rotina dele. Ele não consegue mais fazer o dia dele sem colocar o Pilates. Ele não consegue finalizar a semana dele sem ter feito o Pilates. Então, quando ele faltar por algum imprevisto ou por alguma coisa que aconteceu naquela fase que lá atrás ele faltaria e deixaria para lá, ele vai ligar para repor, ele vai fazer questão de repor com você, porque faz bem para ele, já está na rotina dele. Então, você precisa de clientes que sejam fiéis. Então, você tem que levar esses clientes até a fase de adaptação. Aí, quando chegar na fase de adaptação, aí você vai relaxar? Não, você tem técnicas para manter esse cliente ali. Adaptado, com desafios novos, com eventos dentro e fora do estúdio. Isso é técnica. Existem técnicas para isso. É você se colocar à disposição para esse cliente no atendimento extra estúdio, que é você estar ali no WhatsApp, não papeando com ele, não. Você pode ser amigo do seu cliente, ok. Mas é você estar disponível para ele fora da sessão de Pilates. Seu cliente é fiel ao seu estúdio. Então você vai só atender ele lá de 9 às 10 da manhã e depois não vai ter mais acesso a ele? Ele te mandou uma mensagem sábado com dor ou precisando de uma informação e aí você não vai atendê-lo? Você não está fidelizando seu cliente. Você precisa estar disponível sábado, domingo, feriado, à noite. E não somente disponível durante o atendimento. Isso já passou. A gente está em outra era. A gente está na era do ser. A gente está na era do ser, a gente saiu da era do ter. E a era do ser é a era que as pessoas querem se conectar, que as pessoas querem proximidade.
e os seus clientes querem proximidade com você. Aí, se vai ser próximo à sua vida pessoal, aí é outra história. É você que vai dizer, olha, até aqui eu divido a minha vida pessoal com você, daqui para cá é só profissional. Aí é você que vai dizer. Mas é sua obrigação vencer esse quarto desafio, que é você não saber fidelizar. Você tem que encerrar essa rotatividade dentro do seu estúdio, esse entra e sai de clientes. Você precisa fidelizar os que estão com você e captar novos. Esse é o segredo. É você entender o processo de fidelização de cliente e captar mais clientes. Pessoas que estão precisando do Pilates. Então você vai falar, chega para cá, eu te ajudo, vem para o nosso time, vem para a nossa equipe. Faz com ele o gatilho da comunidade, ó, traz ele para esse grupo de pessoas. Levanta uma bandeira do seu estúdio. Agora, você precisa olhar para isso. E não só ficar com aquele olhar padronizado que você, já ganhou o cliente, ok, não preciso mais estar ali realizando novas técnicas. Eu já realizei a técnica de captação de cliente, eu não preciso mais realizar as outras. Tá errado. Você vai ter uma grande rotatividade dentro do seu estúdio. E aí você vai perder cliente. Você está deixando dinheiro na mesa. E o quinto desafio dentro do seu estúdio é você não implementar um controle financeiro. E agora eu vou falar sobre o coração do estúdio, que é você não ter controle financeiro do seu negócio. Eu sei, eu falo isso com propriedade porque eu achava que eu tinha, mas eu também não tinha. Controlar o que entra e o que sai do seu estúdio. Gerar relatório financeiro, planejar investimento do estúdio. Esses 3 pontos são apenas assim, alguns tópicos dos grandes desafios que é gerenciar ali a finança do estúdio. Controlar tudo que entra, que sai. Ter relatórios financeiros, o que é isso? É você fechar o seu mês, passar régua. E você entender de investimentos. Porque você precisa investir o dinheiro do seu estúdio para ele trabalhar para você. Você precisa multiplicar o dinheiro do estúdio. Para isso, você tem que ter gerado lucro. Para gerar lucro, você tem que ter tido o fechamento mensal. Para ter tido o fechamento mensal, você tem que ter tido o controle de tudo que entra e sai diariamente. O nome disso é fluxo de caixa. E, como eu já falei aqui em aulas anteriores, você não precisa ter isso em planilha, você não precisa ter isso num programa mega top. Você pode ter isso num livro, você pode ter isso num caderno. Deixa as pessoas falarem que caderno está ultrapassado, que livro está ultrapassado. Se é assim que você faz, é assim que vai fazer. Então, implementar um controle financeiro dentro do seu estúdio é hoje um grande desafio, mas é o maior desafio que você tem que vencer. Porque sem controle financeiro, você não tem resultado financeiro no seu estúdio. Eu falo isso com propriedade, porque eu já também fui assim, eu já passei por isso. Eu achava que eu tinha controle financeiro. E a partir do momento que eu peguei as rédeas desse controle, meu estúdio, triplicou o financeiro. E é possível você fazer isso sozinho. Basta você ter conhecimento. E mesmo reconhecendo aí a importância de fazer esse financeiro, muitas pessoas ainda não têm esse nível de informação. E aí é preciso a gente buscar esse conteúdo. E eu vou te falar aqui 3 estratégias para você vencer esse desafio de você não controlar aí o financeiro do seu estúdio. Então eu te falei lá sobre 3 estratégias de vendas. Se você chegou aí agora, depois você volta à live, vai ficar gravada. E agora eu vou te falar 3 estratégias para você vencer aí esse desafio de você não ter o controle financeiro aí do seu estúdio. A primeira é você ter um fluxo de caixa diário. E volto a dizer, pode ser no papel, pode ser no livro caixa, pode ser em planilha, no seu computador, numa tabela. Isso tem que ser diariamente. Então, parece simples,
mas você não faz, mesmo sendo simples. Aí você torna complexo. O que é isso? É simplesmente você ter uma lista do que entrou e do que saiu. Eu sei que as pessoas, às vezes, você recebe a mensalidade do seu aluno, coloca lá na sua bolsa e não anota. Isso é importante na hora do seu fechamento mensal. E se aquele dia não entrou nada no seu estúdio, foi zero, ou seja, ninguém pagou a mensalidade, você tem que ter aquela lista escrito lá, dia tal, R$0. Quando chegar no final do mês, você precisa ter esse controle. Qual conta você pagou aquele dia? Estou falando de conta do estúdio. Começa a separar aí suas contas. Finanças do estúdio, finanças pessoais. Você não vai colocar a gasolina que você coloca no carro para sair lá no fluxo de caixa do estúdio. Não. Isso é sua conta pessoal. Então, você pagou o aluguel do estúdio, você pagou a conta de luz, a conta de água. Coloca lá como saída. Aí você precisa entender se isso é custo fixo, se isso é custo variável. Então, a primeira estratégia é você implementar o fluxo de caixa. E se você já tem o fluxo de caixa implementado aí no seu estúdio, faça, alimente ele diariamente. Chega no final do mês, dia 30, você vai passar a régua do dia 1º ao dia 30, gente. O que entrou? O que saiu? Quanto foi de lucro? Ficou no negativo? Ficou no 0 a 0? É simples. É só você começar a implementar a partir de agora. Se você ainda não faz. Mas eu sei que isso é um desafio dentro do estúdio. Porque nós da saúde, a gente só pensa em atender. Então eu sei que isso é um desafio. Mas é possível a gente começar a fazer. E vencer aí esse desafio. A segunda estratégia para você vencer esse desafio aí do financeiro é você aprender a fazer o fechamento mensal. É você ter um dia para esse fechamento mensal. O meu dia é o último dia útil do mês. Talvez o seu dia seja todo dia 10. Talvez o seu dia seja todo dia 20. O meu é o último dia do mês. É onde eu faço o mapa financeiro do meu estúdio. É onde eu vejo tudo do meu fluxo de caixa. Por isso que o fluxo de caixa é a primeira estratégia, porque ele é diário. Aí depois eu tenho que aprender a fazer o fechamento mensal desse fluxo de caixa. Aí sim, ali eu vou ter ali uma planilha, ou eu vou ter isso no papel, com todas as entradas, todas as saídas, todas as contas pagas, o seu prolabore pago, que é o seu salário, e aí você vai ver quanto sobrou. E Sabrina, não sobrou nada, ficou no 0 a 0. Ok, você vai fechar o seu mês no 0 a 0. E Sabrina, deu lucro, sobraram R$500. Eu paguei o meu prolabore, paguei as minhas contas e sobraram R$500. O que você vai fazer com esses R$500? Agora você não sabe nem se sobrou? Né? Então, precisa desse controle. Você pode estar passando por esse desafio aí dentro do seu estúdio. Eu sei, porque eu já passei por isso. E a terceira estratégia é você investir esse dinheiro. E aí você precisa saber de investimentos. Algumas de vocês que estão aqui comigo já fizeram o curso. Lá dentro do curso eu falo sobre onde você pode investir aí esses R$500, por exemplo, que sobraram de lucro. E hoje, para começar a investir, você pode começar a investir com R$1. Então, você vai pegar esse lucro e vai investir esse dinheiro. O que é isso? Investir pode ser comprar um equipamento novo? Pode. Mas você tem que ter planejado esse investimento. Mas investir é aplicar o seu dinheiro em algum lugar que renda para você. Ou seja, o dinheiro trabalha para o seu estúdio. Hoje você colocou o dinheiro lá, se colocou R$100, ano que vem vai ter 110. Vai ter X mais, dependendo do seu investimento. É pouco? Pode ser, mas rendeu para você. Então, vença esses desafios. E essas são as 3 estratégias aí para você vencer esse desafio aí. De você começar a controlar o seu financeiro. Ter um fluxo de caixa. Também tem uma live aqui no IGTV que eu falo o meu fluxo de caixa. Eu mostrei aqui um quadro, ó. Desenhei o fluxo de caixa. A segunda estratégia, aprenda a fazer o seu fechamento mensal. Dentro do curso vocês têm o mapa financeiro, a etapa, o passo a passo e estudem sobre investimentos.
Aí sim vocês vão vencer esse quinto desafio que eu mostrei aqui para você. Recapitulando então esses 5 desafios aí que podem te atrapalhar, que a gente falou aí hoje. O primeiro, você não saber de marketing e vendas, então você precisa de estratégias para isso. O segundo desafio é você não ter controle administrativo aí dos seus clientes, você não ter ficha, você não ter cadastro, dados. O terceiro desafio é você não desenvolver essa inovação, a criatividade, é você estar estagnado com o olhar lá atrás. O quarto desafio é você não fidelizar, você precisa saber de fidelização de clientes. E o quinto desafio é você não ter controle financeiro. Então, você, profissional de Pilates, dono de estúdio, você pode estar passando por esses 5 desafios hoje. Eu sei, eu já passei por eles. Você pode ainda passar por esses 5 desafios. Então é importante você implementar ações para que você não passe por esses desafios. E você pode já ter passado por eles e repetir. Então, volte essa live se você ficou com alguma dúvida. Volte nesses 5 desafios. Olhem as estratégias que eu deixei para você. Toda quarta-feira às 19h19 eu tô aqui com esses insights, com alguma dica, com um conteúdo que ele vai em gotinhas. Para quê? Para alarmar você e fazer você se mexer, fazer você agir, você entrar em movimento. Só quem está em movimento é que tem resultado. Só quem fura bolha, vocês já ouviram essa expressão? Furar a bolha. Furar a bolha é você sair da zona de conforto. É fazer o que tem que ser feito. Querendo ou não. Motivado ou não. E aí a gente tem que estar fazendo isso com dedicação. Só que para a gente fazer, a gente tem que ter conhecimento. E para a gente ter conhecimento, a gente precisa olhar aonde está a falha. Aonde que está o gargalo do meu estúdio? É na venda? Eu estou sabendo vender? É no administrativo? Eu estou tendo controle? É na minha criatividade, nas minhas ações? É no meu controle financeiro? É na fidelização? Aonde que está o problema dentro do meu estúdio? Aonde que está o maior desafio? Olha para a sua gestão, faz um exercício de olhar de fora, que com certeza as coisas vão mudar aí dentro do seu estúdio. Seu estúdio, ele vai andar, você vai trocar o pneu do carro. Imagina um carro com pneu novo. Imagina agora o carro com 4 pneus novos. Você vencer, por exemplo, 4 desafios. Acredite, mude um pouco essa camisa sua. Você está vestindo só a camisa do instrutor de Pilates. Vista a camisa da gestão, vista a camisa do empreendedor. Seu estúdio vai virar, de cabeça para baixo. Você vai ter um boom. Você vai ter reconhecimento das pessoas. Você vai ver o seu dinheiro sobrar no final do mês. Você vai entender as suas finanças. Você vai entender aonde você vai ter que colocar estratégias. Você tem um novo olhar. E eu me coloco à disposição para ajudar. Ajudo várias pessoas no direct. Ajudo várias pessoas através do WhatsApp. A gente tem um grupo no WhatsApp onde eu coloco ali dicas, conteúdos. No final agora do mês de junho, a gente vai fazer o 3º webinário agora de 2021. O primeiro foi em janeiro, o segundo foi em março. Vai ser gratuito, não vai ser aqui, vai ser no YouTube. Então, vai aqui abrir link para inscrição. É gratuito. Eu vou ficar 1 hora, 1h30, 2 horas. Eu vou compartilhar os números do estúdio. Então, se programe. Vai ser dia 30 de junho. Já já a gente vai começar a divulgar aqui no Instagram. Aí você fazendo essa inscrição lá, você vai cair direto no grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp é só para aviso e só para receber conteúdo. E dia 30 eu faço esse webinário. Quem ali estiver preparado para seguir comigo no curso, segue. Quem não estiver preparado, consome esse conteúdo gratuito que vai estar ali. Eu vou abrir os números do estúdio, eu vou mostrar as planilhas, vou mostrar como que eu faço, coisa que eu não consigo mostrar aqui no Instagram. Então eu vou compartilhar nesse dia 30. Então já programa aí na sua agenda, programa aí no seu calendário.
Vai ser à noite, ao vivo, não tem reprise, porque eu mostro os números lá do estúdio, então eu não vou ficar divulgando isso aí nas redes. É só para quem estiver ali ao vivo. Então, priorize. Joia? Me coloco à disposição, espero que depois dessa aula live tenha virado alguma chave. Você que está aqui no Instagram, obrigada pela presença. Você que também está aqui no YouTube, obrigada pela presença. Toda quarta-feira, às 19h19, eu estou aqui. E eu quero saber quem está aqui. Então, se você está aqui ao vivo, coloca lá no direct o que foi assim a virada de chave, o que foi o insight. E se você está assistindo no gravado, deixa aqui embaixo nos comentários qual foi o seu desafio, que eu te ajudo, eu te oriento, tá bom? Pra gente passar juntos aí por essa crise, por essa pandemia, por esses desafios e essas dificuldades aí. Joia? Obrigada pela atenção. Quarta-feira que vem, às 19h19, eu tô aqui de novo. E qualquer dúvida, até lá, me chama no direct que a gente conversa, tá bom? Obrigada a vocês aqui do YouTube. Nos vemos quarta-feira que vem. Tchau, tchau. E obrigada a vocês aqui do Instagram pela presença e até quarta. Tchau, tchau.